E no próximo capítulo de Terra Nostra, muita emoção, e várias reviravoltas intensas vão balançar todos os personagens. Mas antes, se você tá aqui acompanhando a novela com carinho, já deixa o seu like, inscreva-se, ative as notificações. E conta pra gente nos comentários, de qual cidade você está assistindo, e que nota de 0 a 10 você dá pra sua novela favorita. Agora sim, vamos ao capítulo, que está simplesmente imperdível. Juliana está completamente desesperada, o coração apertado, só querendo ver Mateu de novo. Aflita, ela se senta, mãos inquietas, esperando que Francisco apareça com o rapaz e finalmente o liberte de uma vez. Um tempo depois, a porta se abre. Francisco surge, e ao lado dele, Mateu. No mesmo instante, Juliana corre e o abraça com toda a força, como se tivesse medo de perdê-lo de novo. Você tá bem? Ela pergunta, com a voz trêmula. Em seguida, emocionada, diz que viu a filha, e também Francesquinho. Mateu sorri aliviado, feliz por saber que ela reencontrou quem tanto ama. O delegado anuncia com firmeza. Mateu está livre. Francesco agradece ao delegado, e diz que os dois devem acompanhá-lo para que voltem juntos para casa. Já na casa dos Malianos, o clima é completamente diferente. Janete está indignada, tomada por revolta. É um absurdo o que ele está fazendo por aquela italiana, depois de tudo que ela fez. Ela dispara. Mariana rebate com calma. O senhor Francisco é um homem justo. Janete debocha. Justo? Ele é um trouxa. Um completo babaca. Mariana respira fundo. Não se esqueça que a Juliana é filha do melhor amigo dele. Janete franze o rosto, cheia de rancor. Amigo? Que amizade é essa, a ponto dele se humilhar desse jeito? Aceitar todo o mal que ela fez pro nosso filho? Mariana insiste. Deve ter sido uma amizade muito forte, para fazer o senhor Francisco ser tão generoso com a filha desse amigo. Janete aperta os olhos, desconfiada. Eu nunca soube o que ele tanto devia para esse tal de Júlio, para ser tão grato assim. Mariana balança a cabeça. O senhor Francesco nunca falou sobre isso. Mas, seja o que for, ele guarda trancado no coração, as 7 chaves. A fala deixa Janete ainda mais curiosa. Eu vou descobrir. Custar o que custar. Enquanto isso, em outro cômodo da casa, Francesco olha seriamente para Mateu e Juliana. Quero ter uma conversa muito séria com vocês dois. Mateu concorda. Pode falar, senhor. Francesco pede que Dolores saia para deixá-los a sós. Ele respira fundo, como quem vai finalmente abrir algo guardado por anos. De volta à sala, Janete segue tomada pela revolta. Se ele pensa que eu vou deixar aquela italiana entrar nesta casa, ele tá muito enganado. Mariana tenta argumentar. Mas foi o que ele prometeu para ela. Janete responde num tom cortante. Eu não vou permitir. Mariana insiste. Ela é filha dele. Mas Janete dispara, cheia de ódio. Ela não é filha de ninguém aqui. Perdeu todos os direitos no dia em que abandonou o meu filho. Mariana rebate com firmeza. O senhor Francisco não pensa assim, e não vai aceitar que você a impeça. Janete cruza os braços, decidida. Isso não interessa. Enquanto eu estiver viva, ela não entra mais aqui. Nunca mais. Enquanto isso, Francesco segue sua conversa séria com Juliana e Mateu. Ele olha para Juliana com ternura e dor. Eu sei, minha filha, que vai ser muito difícil ficar longe da sua bambina. Mas pense, não é melhor assim? Juliana, com lágrimas nos olhos, balança a cabeça. Não. O melhor é eu estar com a minha filha. Francesco tenta amenizar. Você pode ver a sua filha quando quiser, e o Francesquinho também. Mas Juliana insiste que isso não é o ideal. Mateu tenta ajudar. Por favor, Juliana, escuta o que o senhor Francisco tá dizendo. Francesco respira fundo outra vez, preparando o que vai revelar. Eu separei vocês dois, quando fui esperar o meu amigo Júlio e a família lá no Cais de Santos. Francisco respira fundo, e então finalmente revela a verdade que carrega há anos. Eu não podia imaginar que ele estava morto, e que a mulher também estava morta, jogados no mar daquele jeito. Os olhos de Francisco começam a se encher de lágrimas. A voz falha, o coração pesa. Quando eu vi você, e quando você me contou aquela tragédia horrível que aconteceu na viagem, com seu pai e sua mãe, meu coração se partiu. E eu prometi a mim mesmo, naquele instante, que essa ragazina não ficaria sozinha nessa vida maledeta. Ele respira, tentando conter a dor. Eu devo isso ao teu pai, Juliana. Eu devia. Eu insistia para que o meu amigo Júlio viesse para o Brasil, porque ele queria dar uma vida melhor para vocês. E aí,
O pobre coitado morre no meio do caminho. Juliana, emocionada, tenta aliviar a culpa. O senhor não tem culpa, senhor Francisco. Mas ele balança a cabeça. Mas é por tudo isso, que eu não posso te abandonar, Juliana. Isso, para mim, é uma obrigação. Apesar de tudo o que aconteceu, filha minha, eu te quero tanto bem. Você nem imagina. Juliana olha direto nos olhos dele, com uma dor profunda. Sim, senhor. Eu sei que o senhor me quer bem. Senhor Francisco. Então por favor, devolva a minha bambina, só isso que eu peço. Mateu tenta acalmá-la. Juliana, deixa o senhor Francisco terminar. Ele mesmo está visivelmente emocionado com tudo que ouviu. Francisco continua, com a voz embargada. Apesar de tudo, eu tive grande culpa. E eu quero ajudar vocês dois. Juliana, eu quero te ajudar porque eu te quero molto bene, e você, Mateu, também. Porque eu deixei a Juliana te procurar naquele maldito cais, quando vocês chegaram aqui. E no dia seguinte, quando ela foi te procurar na hospedaria dos imigrantes, eu fiquei rezando muito, para que ela não te encontrasse. Juliana, surpresa e magoada, pergunta. Mas, por que o senhor fez isso? Francisco abaixa a cabeça. Eu não sabia, minha filha, eu não sabia que existia um amor assim tão grande, tão profundo, tão maluco, entre vocês dois. Mateu, com a voz pesada, pergunta. E agora, senhor Francisco? O que nós vamos fazer? Francisco olha para Juliana, devolvendo a responsabilidade. Agora, é você que vai me dizer, Juliana, filha minha. Chorando muito, quase sem conseguir falar, ela apenas repete. Eu quero a minha filha, a minha filha. Francisco tenta argumentar. Mas por que, Juliana? Ela não está bem com a avó dela, hein? Juliana desaba em lágrimas. Mateu, comovido, segura o braço dela para dar força. Francisco tenta consolá-la. Minha filha, sua bambina está muito bem cuidada comigo. Fique tranquila. Ela está com o avô dela. Mateu compreende as intenções de Francisco, mas sofre junto com Juliana, dividido entre a razão e a dor dela. Eu vou cuidar muito bem da sua filha, assegura Francesco. Já na casa de Paola, o clima muda completamente. A mãe dela chega de viagem novamente, tirando a poeira da roupa e soltando um suspiro cansado. Seu pai ficou cuidando do milho, aquele que ele tá colhendo lá no sítio. Paola estranha. Mas a senhora viajou sozinha, mamãe? A mãe retruca, divertida. Eu não nasci grudada no teu pai, não. Paola ri, dizendo que o pai tem muito ciúme da mãe. Mas ela desdenha. Ciúme depois de velho é bobagem, filha. Paola insiste, carinhosa. A senhora não é velha assim, e meu pai também não. A mãe revira os olhos. Então fala isso pra ele. Porque ele só pensa naquele milho e naquele feijão que plantou no meio do cafezal. Ela continua reclamando. E ainda mudou aquela bendita cerca de lugar. A filha do senhor Gomercindo foi lá fazer escândalo. Paola ri e brinca. Angélica. Mas a mãe corta na hora. Ah, aquela tem o nariz empinado. Fala feito homem de barba e bigode. Paola pede que ela pare. Não fale assim da minha amiga. E a mãe responde, direta como uma flecha. Amiga? Aquela lá roubou o seu marido, minha filha. Paola suspira fundo, já cansada daquela conversa repetida. Mama, pelo amor de Deus, não começa de novo com essa história de marido. Eu nunca tive marido nessa vida, minha mãe. A mãe insiste, teimosa como sempre. Mas aquela lá te roubou o teu homem, sim. Paola balança a cabeça, firme. A Angélica não roubou nada de mim. Quem mandou Augusto embora, fui eu. Da minha casa, e da minha vida. A mãe aperta os olhos, desconfiada. E você não sente saudade? Nenhuma? Paola responde, seca. Não. Saudade não existe nem no italiano, e muito menos no meu vocabulário. A mãe respira fundo e muda de assunto. A tua mãe nem devia estar preocupada com essas bobagens agora, já que sabe que você tá apaixonada pelo Marco Antônio. O filho do senhor Francisco, aquele banqueiro que sempre ajudou a gente. Eu nunca esqueço quando teu pai não sabia o que fazer com o primeiro café que colheu, e foi o senhor Francisco quem arranjou o comprador. Paola revira os olhos. Mama, eu não sou apaixonada pelo filho do senhor Francisco. Mas a mãe não aceita. Impossível. Eu e teu pai vimos, sentimos, e acreditamos nessa história. Paola respira fundo, impaciente. Quem inventou isso foram vocês dois, e agora acreditam na própria invenção. A mãe cruza os braços. E aquela montanha de cartões? E as flores? Hein?
Por acaso você já mostrou isso? Paola responde. Não foi o Sr. Marco Antônio que enviou. Nem os cartões, nem as rosas. A mãe arregala os olhos. Então quem foi, Paola? Quem foi, Santo Gil? Quem é esse homem que você tá apaixonada agora? Paola se fecha. Eu, não posso falar. A mãe grita indignada. Como assim não pode falar para tua própria mãe? Caspita. Paola suspira. A senhora não iria entender. Não entende. A mãe rebate na hora. Eu? Não entender? Você acabou de falar que teu pai é um vecchio. Paola corrige, rindo de nervoso. Eu não acho isso. Mas a mãe retruca. Quem dorme com ele sou eu, minha filha. Paola provoca. Ele só pensa no milho que tá colhendo, e naquele feijão. A mãe responde com amargura. Sim. Só pensa em ficar rico nessa vida maledeta, e eu fico aí, jogada. Paola questiona. E a senhora faz o quê, então, mamãe? Ela dá de ombros. Eu? Eu me viro, e durmo. Em outro canto, Bartolo procura por Gumercindo. Os dois se sentam, e a conversa fica séria rapidamente. Gumercindo fala. Eu entendo que você quer ir embora, para plantar sua uva. E como eu prometi várias vezes, estou disposto a te ajudar. Bartolo desabafa. É que eu já estava cansado, sabe, de tanta promessa, Cindo. Gumercindo respira fundo. Eu sei. Mas pelo visto, dessa vez você tá mesmo decidido a deixar a fazenda. Bartolo afirma. Eu preciso realizar o meu sonho. Gumercindo rebate. É uma ideia maledeta, Bartolo. Bartolo corrige, com força. Não é ideia. É sonho. E sonho é diferente. É um sonho que eu carrego comigo há muito tempo. Gumercindo tenta alertar. Você pode dar com os burros em água com isso, Bartolo. Mas Bartolo mantém a determinação. Mesmo assim, eu vou me arriscar. Não vou deixar meu sonho morrer. Gumercindo pergunta, curioso. Mas me diz uma coisa, por que uva? Bartolo sorri de lado. E por que café, Sr. Gumercindo? Gumercindo ri, concordando. Realmente, você pode estar certo. Bartolo então fala com sinceridade. Posso te dizer uma coisa, Sr. Gumercindo? Gumercindo responde com respeito. Sempre tive você como amigo, Bartolo. Pelos conselhos, e por tudo que você fez pelo Mateu. Bartolo respira fundo e diz. Eu não ia ter dinheiro para comprar aquelas terras, lá em Jundiaí. Mas eu soube que cada colônia tem 3 alqueires, e isso já basta para eu começar a plantar as minhas uvas. Gumercindo olha surpreso. Então, fecha logo esse negócio lá. Depois eu dou um jeito de te ajudar. Vá, Beni, fecha esse negócio com a tua colônia, e depois eu te ajudo. Mas, por favor, deixa a Eleonora aqui. Ninguém nesta casa quer que ela vá embora. Bartolo balança a cabeça. Mas eu não vou precisar do teu dinheiro. Sir Gumercindo. Gumercindo franze a testa. Como não? Com um misto de orgulho e tensão, Bartolo responde. Eu já tenho dinheiro para comprar as minhas terras, eu fiz um empréstimo com o falecido Sr. Batista. Gumercindo fica chocado, completamente sem reação diante da revelação. Enquanto isso, Mateu tenta consolar Juliana. Não chore mais pela tua filha, nem pelo Francesquinho. Juliana, com a voz trêmula, responde. Eu não vou chorar, eu prometo. Mateu segura a mão dela. O filho dele é o pai da tua filha, e ele tem os direitos dele como pai, não é vero? Juliana concorda, mas o sofrimento está estampado no rosto. Eu sei, mas dói muito. Mateu se aproxima, suave. Você vai poder ir lá sempre que quiser, Juliana. Ver a tua filha, ver o Francesquinho, sempre. Ela enxuga as lágrimas. Eu sei, mas não é a mesma coisa. Mateu então ergue o queixo dela, com delicadeza. Vamos parar de chorar, e começar a viver a nossa vida. Juliana o encara profundamente. Eu queria viver a nossa vida, Mateu, eu queria muito. Então vamos, esquecer tudo o que passou, e começar daqui. Agora. Ele a puxa com carinho. Eu não quero mais ver você chorando, Juliana, nunca mais. E ela sussurra. Eu prometo, nunca mais. Os dois se beijam, com amor e alívio. Na casa dos Malianos, Janete despeja tudo para Marco Antônio. Você não sabe o que aconteceu aqui enquanto você não estava. Marco Antônio empalidece. O que está dizendo, mamãe? Janete dispara, revoltada. Seu pai chegou de Santos, viu a neta aqui, ficou todo derretido pela menina, mas deixou a Juliana entrar nesta casa.
Marco Antônio fica atônito. Como assim? Janete continua, sem freios. Aquela italiana veio atrás da filha, fez um escândalo no portão, e exigiu entrar. E depois, seu pai ainda foi atrás dela, para soltar o Mateu. Marco Antônio fica indignado. Eu não acredito que meu pai fez isso. Onde ele está? Eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Janete adiciona veneno. Deve estar lá, bajulando a adúltera e o amante dela. Marco Antônio aperta os punhos. Ele vai ter que me explicar tudo, senão eu vou embora desta casa. Mais tarde, Paola está em casa quando batem à porta. Ela abre, e se assusta ao ver Francesco. Boa noite, Paola, diz ele, já tentando entrar. Paola bloqueia a porta, firme. O senhor não pode entrar. Minha mãe está aqui. Francesco fica desconcertado, mas acaba entrando. Ele cumprimenta a senhora Inês e pergunta como ela está. Estou muito bem, responde ela. Boa noite. E, como vai Marco Antônio? Francesco sorri de leve. Ele vai muito bem. Paola olha para Francesco com expectativa. E então, o senhor tem alguma novidade sobre o negócio? Francesco respira fundo, tenta disfarçar a satisfação. Sim, tenho. Na verdade, eu estou aqui exatamente por isso. Ele se aproxima um pouco mais, em tom profissional mas gentil. Eu tenho um cliente que possui um prédio, e provavelmente ele pode servir para você montar a sua fábrica de macarrão. Os olhos de Paola se iluminam na hora. É mesmo? É verdade, diz Francesco, com calma. Amanhã você pode ir ver o prédio, ver se ele serve para você. E o meu filho pode ir junto, para conhecer também. Inês abre um sorriso discreto, claramente satisfeita com a notícia. Paola, emocionada, diz suavemente. Eu não sei nem como agradecer. Francesco ergue a mão, educado. Não precisa agradecer. Eu faço isso para os meus clientes, sempre que posso. Ele se despede de Inês com elegância. Boa noite, senhora. Estou de saída. Quando ele já está indo embora, Paola o acompanha até a porta, o coração batendo mais rápido. Eu amo o senhor, senhor Francesco, diz ela, num impulso sincero. Francesco sorri de leve. Amanhã nós vamos juntos ver o prédio. Paola sorri, grande, radiante. Eu sabia. Ela deseja boa noite e fecha a porta devagar, ainda com um brilho no olhar. E assim, o capítulo de hoje chega ao fim. Se você está gostando da novela, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações e não deixe passar nenhuma novidade da sua história favorita. Deixe nos comentários um coração vermelho e diga o que achou do capítulo de hoje. Até o próximo resumo.